Esse mesmo texto, esse mesmo milagre também está registrado em Mateus 13, Marcos capítulo 4, verso de número 35. As nossas crianças eu acho que não vão sair, porque a pessoa que estava escalada teve um problema. O neto dela foi internado e ela teve que ir junto. Está no hospital e por isso não vamos ter a ministração para as crianças. Marcos capítulo de número 4, verso de número 35. Todos encontraram? Digam amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Todo mundo encontrou, então tá bom. De vez em quando a gente pede para falar escola bíblica dominical, né? Aí também dá certo. Marcos capítulo 4, verso de número 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez. Fala conosco, ministra a tua palavra no nosso coração, nos dá graça, sabedoria e entendimento. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, é muito interessante essa passagem, e há algumas coisas aqui nessa passagem que logo ao ler já salta aos nossos olhos e já salta ao nosso coração. Algumas situações que esses homens estão passando. A primeira coisa interessante que eu acho nessa passagem é que a tempestade literal que eles estão enfrentando tem muito a ver com as tempestades que nós enfrentamos também na vida. Nem sempre as nossas tempestades têm vento e ondas literalmente. Existem dias que essas tempestades são emocionais, são físicas, são financeiras, são em outras áreas da nossa vida, e elas vêm de uma forma dura e completamente avassaladora. Mas é interessante aqui que o cenário estava tudo bem, estava tudo tranquilo, e a Bíblia diz que de repente, o verso de número 37, se você fechou a sua Bíblia, abra de novo Marcos capítulo 4, verso 37, diz assim: Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. É interessante que a tempestade foi de repente. Aparentemente, pelo contexto desse texto, não estava dando sinais de que o tempo iria fechar, não estava aparentando de que o vento viria, não estavam dando demonstrações de que de repente eles iriam enfrentar um momento complicado. E as tempestades da vida muitas vezes são desse jeito. De repente ela nos alcança. De repente vem um vento, de repente vem um turbilhão, de repente vem uma notícia, de repente vem uma surpresa, de repente a gente descobre algo e parece que o nosso mundo vai acabar. De repente vem uma situação, seja um medo, seja um pânico, seja uma dor, seja uma angústia, seja uma notícia de morte, seja uma enfermidade, seja uma notícia de fim, um desemprego, uma crise financeira, emocional. De repente, essas coisas, elas acontecem. E aqui, com os discípulos também foi assim, de repente. Eles não esperavam, do nada surgiu a tempestade. Mas há uma segunda coisa muito interessante nessa passagem. Eles estavam enfrentando uma tempestade que veio de repente, mas essa tempestade não só veio de repente, essa tempestade também veio num ambiente muito familiar para eles.
A palavra de Deus diz que boa parte, 4 dos discípulos do Senhor eram pescadores. E o lugar onde eles pescavam era exatamente neste lugar, no mar da Galileia. Era um mar que eles conheciam. Esse mar, na verdade, é um grande lago de água doce, mas eles chamam de mar da Galileia. É um grande lago, na verdade. É um lago muito grande e eles conheciam bem aquele ambiente. Era um ambiente familiar para eles, era um ambiente próprio deles. Eles sabiam como é que era o clima daquele lugar. Eles sabiam quando os ventos não eram favoráveis. É um lugar que tem montanhas próximos e os ventos vêm e as montanhas vão pressionando para que os ventos passem pelo meio. E eles sabem, eles já sabiam estudar, eles conheciam bem aquela região. É um lugar bem familiar para eles. Aqueles discípulos, eles conheciam, eles viviam da pesca, boa parte deles compravam peixe ali daquele lugar. A segunda coisa interessante é que muitas vezes as tempestades da vida, ela vem de um ambiente também familiar, de um ambiente assim que você já conhece, de um ambiente que muitas vezes te é próximo, te é próprio, que você tem um conhecimento claro a respeito disso. E a terceira coisa que eu vejo aqui, a respeito dessa tempestade que eles estão enfrentando, é que a tempestade vem de repente, ela vem num ambiente familiar, e ela vem de uma forma tão dura que ela parece que não será controlada, não será possível de ser assimilada, tratada, superada. Essa tempestade, ela vem de uma forma tão violenta que eles sentem que realmente eles vão sucumbir, que realmente eles vão morrer. E assim também são as duras tempestades da vida. Existem tempestades que elas vêm de repente, elas vêm de um ambiente próximo e elas são tão violentas que a gente fala, essa eu não vou aguentar. Essa notícia, essa circunstância, essa situação, eu não esperava, veio de repente, veio num ambiente familiar, próximo, e ela está forte demais. Essa nós não vamos conseguir sair ilesa dela. Essa vai destruir, essa vai afundar o barco, essa vai nos derrubar. E esses discípulos agora estão nesse cenário dessas 3 situações. Mas há também aqui nesse texto 3 perguntas. E esse texto é construído em 3 perguntas. A primeira pergunta está ali no verso de número 38, que diz assim: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, Jesus diz para eles: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E a terceira pergunta é: quem é este? Verso 41, que até o vento e o mar lhe obedecem. E eu quero tirar algumas lições a respeito das tempestades da vida, e como é que nós podemos vencer as tempestades da vida. Vamos olhar rapidamente para essas 3 perguntas, vamos olhar o que nós podemos retirar dessa lição que o Espírito Santo nos deixou, que o Senhor passou junto com os discípulos. A primeira pergunta deles foi: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Queridos, imaginem a dificuldade dos discípulos diante dessa tempestade. Olha algumas coisas que eles tinham que conciliar, e a pergunta que salta: Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, o Senhor não está percebendo? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça que eu estou enfrentando? O Senhor não está vendo a injustiça que estão fazendo? O Senhor não está vendo a dor e a aflição que eu estou vivendo? E quando nós olhamos o contexto, fica difícil para eles. Essa pergunta é uma pergunta que salta ao nosso coração de vez em quando. É uma pergunta que de vez em quando vem à nossa mente. É uma questão, uma indagação que de vez em quando nós fazemos dentro do coração. Algumas vezes exteriorizamos elas, algumas vezes soltamos para fora. Algumas vezes a gente pergunta: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Não vai mudar essa situação dentro da minha casa? Mas veja bem o porquê que essa pergunta surgiu. Por que essa pergunta surgiu? Em primeiro lugar, porque eles entraram no barco por ordenança do Senhor. Como conciliar as tempestades da vida com uma direção clara de Deus? Olha o verso 35 que nós lemos. Olha aí na sua Bíblia. Eu gosto de pregação expositiva, que você vai vendo o texto e vai expondo o que está acontecendo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar
para a outra margem do rio, do mar. Vamos passar para a outra margem. A minha pergunta para vocês é: quem é que deu a ideia de passar para outra margem? Quem é? Quem é que deu a ordenança? Quando você olha Mateus, capítulo de número 13, Jesus não dá nem assim, aí o que vocês acham? Não faz uma pergunta, Jesus dá uma ordem: entrem no barco e vão para o outro lado. Vejam bem, eu quero que vocês respondam bem forte. Alguns responderam, outros ficaram com dúvida. Quem é que manda os discípulos entrar no barco? Exato, Jesus. Jesus manda eles entrar no barco. Agora, eles entraram no barco por uma ordem divina. Queridos, quando a gente está em pecado, quando a gente está em desobediência, quando a gente está na contramão daquilo que o Senhor nos convida a fazer, enfrentar a tempestade, a gente já associa logo: pequei, errei, falhei, pisei na bola, fiz o que não devia fazer. É ou não é, César? Errei e agora eu estou pagando o preço pelo meu erro. E quando o próprio Senhor diz para você fazer algo, e quando você enfrenta uma tempestade, porque você obedeceu à voz do Senhor, porque você está no lugar onde o Senhor disse para você estar. E como enfrentar os dias difíceis, quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. A segunda coisa aqui, que eu vejo como conciliar as tempestades da vida com uma ordenança do Senhor. Como conciliar as tempestades da vida estando no centro da vontade de Deus. Já pensou? Que difícil. A vontade do Senhor é que eles entrassem naquele barco. A direção do Senhor é que eles entrassem no barco. Eles não estavam como Jonas, indo para Tarsis, quando era para ir para Nínive, indo para qualquer lugar. Não, eles estavam indo para o outro lado, não porque eles inventaram: que tal a gente passar uma tarde do outro lado da margem? Que tal a gente dar uma passeada? Não, eles estavam naquele lugar porque o Senhor deu uma direção para eles. Queridos, como conciliar a tempestade na vida, tendo a compreensão de que eu não estou enfrentando a tempestade porque eu estou em pecado, mas o Senhor me ordenou, e eu estou no centro da vontade do Senhor. E a terceira coisa, que aí é uma questão ainda mais complicada: como conciliar as tempestades da vida com a presença do Senhor, estando juntos com o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, verso 37, ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Como conciliar as lutas da vida com a certeza de que o Senhor está conosco? Porque quando nós somos traídos, quando enfrentamos uma luta, uma dificuldade, uma tempestade, uma enfermidade, uma crise, essa pergunta sempre vem ao nosso coração: será que o Senhor está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor realmente está comigo? Será que o Senhor realmente está do meu lado? Olha bem essa situação: o Senhor estava dentro do barco. Os discípulos não estavam sozinhos. Os discípulos não estavam em rebeldia. Os discípulos não estavam indo pela direção deles, eles estavam indo pela direção do Senhor. Agora, como essas três coisas podem acontecer com o Senhor envolvido, e o Senhor direcionando, e o Senhor estando na frente delas? Como isso pode acontecer? Aí então vem a pergunta do Senhor, que diz: por que vocês são medrosos? E como é que vocês ainda não têm fé? Quais são as lições que podemos aprender com as tempestades da vida? Verso de número 35. Como vencer as tempestades que são inevitáveis, que vêm de repente, que vêm no ambiente familiar, que vêm mesmo quando o Senhor está no centro, que vêm mesmo quando nós estamos diante da direção de Deus. Em primeiro lugar, tendo no coração isso, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem.
Você pode repetir comigo o que Jesus disse? Diga assim: vamos passar para outra margem. Diga assim: para outra margem. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos guardar em nosso coração, para enfrentarmos toda e qualquer situação complicada, difícil e tempestade na vida, nós precisamos aprender que ainda que no meio da nossa caminhada com Deus, a tempestade venha e venha com dor, se Ele deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Se Ele prometeu algo, essa promessa vai se cumprir. O grande problema dos discípulos é que eles ouviram: passamos para o outro lado, só que eles não imaginaram que nesse trajeto teriam a tempestade. Só que antes da tempestade, o Senhor já tinha dito a eles: nós vamos chegar do outro lado da margem. Nós vamos para aquele lugar. O Senhor não falou como, o Senhor não falou se o barco chegaria inteiro, o Senhor não falou se teria ou não vento, mas o Senhor falou uma coisa: vamos para o outro lado do rio, do mar, da margem, vamos para o lado de lá. Queridos, preste bem atenção nisso. Tem tempestades que só vêm para mostrar que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu, independente das circunstâncias, independente se no trajeto vão ter lutas, vão ter dor, vão ter dificuldade, Ele continua sendo fiel. Pode vir ventos, pode vir ondas, pode vir mar, pode vir dificuldade. Se Ele falou: vamos chegar lá do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E se o barco afundar, nós vamos chegar do outro lado nadando. E se nós não soubermos nadar, nós vamos andar sobre as ondas, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então a primeira coisa que nós temos que compreender é o seguinte: quem serve ao Senhor está sujeito a tempestades. Quem está junto com o Senhor também passa por tempestades. E o Senhor permite dias difíceis na nossa vida, e nós vamos enfrentar dias de lutas, mesmo Ele estando do nosso lado. Mas se Ele deu uma palavra para você, guarda no seu coração essa palavra, porque ela vai se cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir. Vai sacudir o barco, você vai molhar, mas a presença do Senhor vai te dar vitória. O Senhor não disse que Ele iria nos livrar de todas as dificuldades. Ele disse para termos bom ânimo. Ele disse que no mundo teríamos aflição. Ele disse que Ele venceu o mundo. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, queridos, quando passarmos por tempestade, não acha que é porque o Senhor te abandonou. Saiba que o que o Senhor está fazendo é trabalhando em você, é forjando o teu caráter, é forjando a tua alma, é trabalhando no teu espiritual, é te dando força, é te dando vigor. Sabe, nós saímos sempre melhor do outro lado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali, disseram que não se prostrariam, que eles permaneceriam fiéis ao Senhor, salvando ou não eles da fornalha de fogo ardente, mas eles foram lançados na fornalha, eles enfrentaram aquela luta, eles enfrentaram aquele momento complicado, eles foram amarrados, eles foram jogados lá de cima, sabe, tudo isso foi exposição demais, tudo isso foi vergonha demais, tudo isso foi luta demais, tudo isso foi confronto demais, mas é no meio da tempestade que o Senhor se fez presente. E depois da tempestade, o rei falou: não há outro Deus na terra que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A tempestade não vem para nos destruir, mas vem para mostrar que o nosso Deus é um Deus que livra, é um Deus que anda conosco, mesmo quando passarmos pelo fogo. Olha bem essa situação, que difícil. Mas a grande coisa do porquê o Senhor falou com eles: por que vocês estão assim sem fé? Por quê? O que o Senhor estava dizendo era: falei, está falado. A grande lição que o Senhor estava querendo dar é: se eu disse algo, isso vai acontecer. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos só por um minuto, eu já vou continuar pregando nesse texto. Feche seus olhos somente por um minuto. A palavra de Deus diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero que você agora peça ao Senhor, diga: Senhor, traga à memória o que pode me dar esperança. Diga ao Senhor: Senhor, abre
os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Abre a minha mente e traz de volta à minha memória aquilo que o Senhor prometeu sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida profissional, sobre o meu ministério, aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha casa, aquilo que o Senhor prometeu para o meu cônjuge, aquilo que o Senhor prometeu para a minha igreja, aquilo que o Senhor prometeu que faria em minha vida. Senhor, me faz lembrar das palavras que o Senhor trouxe, das palavras que o Senhor direcionou, das palavras que o Senhor semeou em meu coração, porque nos dias de tempestade eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, e a única esperança que nos salva, nos liberta, é aquela palavra que veio do trono de Deus. E eu sei que o Senhor tem palavras sobre a sua vida, eu sei que o Senhor tem palavras sobre as nossas vidas, mas existem dias que parecem que nós não vamos mais viver, existem dias que parecem que as tempestades vão nos fazer sucumbir, existem dias que parece que nós não vamos suportar, existem dias que parece que nós não vamos conciliar, existem dias que nós temos dúvidas se o Senhor realmente está conosco, existem dias que realmente vem dúvidas dizendo, será que Ele se importa? Se Ele está, será que Ele se importa? Se Ele está, porque Ele não ouve o meu clamor? Se Ele está aqui, porque Ele não muda essa situação? Se Ele está aqui, por que é que Ele não muda a minha sorte? E o que Ele está fazendo é te ensinando, o que Ele está fazendo é permitir esses dias para te ensinar a guardar no seu coração o que pode te dar esperança. Traga, Senhor, traga, Senhor, traga as tuas palavras, traz à memória aquilo que o Senhor prometeu que iria fazer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, renova em nós, Senhor, a direção que o Senhor um dia nos deu, aquilo que o Senhor falou e prometeu, para que isso possa, ó Deus, ser a nossa base de fé, para que possamos ter olhos de fé, não andar olhando aquilo que está ao nosso redor, mas andar olhando para a Tua palavra. Em nome de Jesus, é que eu lhe peço e agradeço. Amém, Senhor. Aleluia. Guarda no seu coração aquilo que Ele falou. Se Ele falou alguma coisa, não é a tempestade que vai mudar aquilo que Ele falou. As tempestades, elas mudam aqui dentro do nosso coração a situação da nossa alma, mas elas não podem mudar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele direcionou. As tempestades não mudam o que o Senhor falou. Ele disse que Davi seria rei, mas Davi ia passar por perseguição, por injustiça, ouvir coisa dos irmãos, ele iria ser motivo de chacota, ele iria ter que fugir de Saul, ele ia ter que passar 18 anos de luta na vida dele, mas tinha uma palavra na vida dele: você vai reinar. José teve uma palavra, quando ele ainda era muito garoto, dizendo, você vai ser arrimo da sua casa, você vai ser sustento da sua casa, mas ele passou por injustiça, ele passou por mentira, ele passou por cadeias, ele passou por prisões, mas em todas essas situações, a palavra do Senhor na vida dele continuava sendo a mesma palavra. Assim é também sobre as nossas vidas. A segunda coisa que eu aprendo, são 5, mas eu vou parar na segunda por causa do nosso horário, senão a gente não consegue orar juntos. Segunda coisa, as tempestades da vida, elas vêm para mostrar quem é Deus. Quem é Deus? Aí eu já vou direto para aquela última pergunta deles. Senhor, se o Senhor se importa? Se o Senhor se importa, por que tanta coisa assim complicada? Aí o Senhor pergunta para eles, por que vocês não têm fé naquilo que eu falei? Vocês ainda estão com dúvida? Vocês acabaram de ver milagres, o Senhor tinha multiplicado pães, tantas coisas maravilhosas. E a terceira pergunta deles é, verso 41, eles dizem assim, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?
A tempestade que vem, muitas vezes o Senhor permite para nos mostrar quem é Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha, vamos ler de novo. Vamos ler de novo aí o verso de número 41. Eu vou ler a Nova Almeida atualizada, diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Algumas outras versões dizem assim: e eles, maravilhados, perguntavam: quem é este? Os discípulos ficaram tomados de temor. Não é de medo, é de temor. Os discípulos ficaram maravilhados com o poder do Senhor. Quem é esse que até o vento obedece? Quem é esse que as ondas obedecem? Quem é esse que aquieta o mar? Quem é esse que tem domínio sobre o clima, sobre o tempo, sobre as ondas, sobre o vento? Queridos, tem tempestades que elas vêm sobre as nossas vidas, não para nos afundar, não para nos sucumbir, não para nos destruir, não para acabar com a nossa embarcação, mas elas vêm para mostrar quem é este que anda contigo no dia difícil. Quem é este? Quem é este? Quem é este? E então, eles viram que aquele que estava com eles, não era somente alguém que transformava água em vinho, que eles já tinham visto. Eles perceberam que aquele que estava com eles não era somente alguém que podia multiplicar pães e peixes. Eles viram que esse que estava com eles não era somente alguém que curava um enfermo que eles já tinham visto. Eles perceberam que aquele que estava com ele tinha domínio de todas as coisas, inclusive da natureza. E eles ficaram maravilhados de ver a grandeza de Deus. Sabe, queridos, quando é que nós vemos mais de perto o tamanho, a grandeza e o poder de Deus? Quando não há mais fuga, quando não há mais recursos, quando não há mais saída, quando a gente está tão fundo no poço, quando a gente está tão fundo que não tem mais para onde olhar, a não ser para o alto, e está tão distante, e aí a gente percebe que a mão dele vem e muda a nossa história. Quando você diz assim, não tem mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais como mudar, aí de repente, você descobre quem é esse Deus que você serve. Quem é esse Deus que é capaz de acalmar o vento, acalmar as ondas e mudar a tempestade da nossa vida. As tempestades da vida, elas também vêm para mostrar quem é Deus. Eu quero orar junto com você. Quero te convidar a se colocar em pé. Coloque-se em pé. Nós vamos fazer assim. Chamar aqui à frente os nossos presbíteros, os nossos intercessores. Venham para cá rapidamente. Venham para cá.